esperar todos se acomodarem. Eu vou oficialmente aqui, então, dar as boas-vindas, né, dizer bom dia aos colegas, né, os meus colegas também de imprensa, que mais uma vez participam deste momento de confraternização e também de resultados do ano. Eu sou Simone Guaraniano, gerente do núcleo de marketing do Sistema FEComércio, SESC, SENAC e FEP, e nessa manhã, junto aqui com vocês, estamos para acompanhar os números da economia, as informações da política neste ano e quais as previsões da FEComércio para o ano de 2026. Em nome do nosso presidente do Sistema FEComércio, SESC, SENAC e FEP, Luiz Carlos Bon, dou as boas-vindas aos jornalistas e colegas da imprensa gaúcha. Obrigada de novo pela presença de cada um de vocês. É uma satisfação todos os anos, né, mas hoje especialmente recebê-los aqui na Casa do Comércio Gaúcho, como a gente carinhosamente chama, então essa nossa sede do Sistema em Porto Alegre, para apresentar as avaliações do setor terciário do ano de 2025 e as perspectivas para 2026. Esse ano marca diversos momentos relevantes para o nosso sistema e um deles, certamente, é referência aos 80 anos completados pela FEComércio no dia 3 de agosto de 2025. Então, para nós é um momento importante e um marco histórico, né, que a gente também celebra no dia de hoje com vocês. Neste momento, a gente já passa de imediato, a gente ouve a palavra do nosso presidente do Sistema FEComércio SESC SENAC e também do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Luiz Carlos Bon. Por favor, presidente. Muito bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar os vice-presidentes da FEComércio, o Isabel, o Gilmar Pazanella, vice-presidente do Cine de Pelotas, vice-presidente e vice-presidente do Cine de Pelotas e vice-presidente da Casa. Isabel Cristina Ineu, presidente do Cine de São Cepé, e Walter Seval, presidente do Cine de São Leopoldo. Também a todos vocês, jornalistas que estão aqui hoje, me alegra muito ver um público tão grande, realmente, e vocês fazem as nossas ações chegarem à sociedade. É isso que a gente quer com esse momento de hoje. Quero cumprimentar aqui os que me ladeiam também, Lucas Schifino e professor Portugal, que terão uma parte técnica desse nosso dia aqui. É sempre uma honra receber a imprensa neste encontro tradicional que marca o encerramento de mais um ciclo que nos permite avaliar o ano que passou, além de projetar o próximo. Este momento com vocês é, acima de tudo, uma oportunidade de troca e diálogo, além de compartilharmos conquistas, refletirmos sobre aprendizados e olharmos juntos para o futuro. Vou começar falando um pouco sobre o ano que está terminando, na nossa percepção. No contexto mundial, 2025 foi marcado por conflitos internacionais, disputas políticas e comerciais que impactaram as economias e causaram incertezas acerca do futuro. No Brasil, vivenciamos uma taxa de juros elevada e a desaceleração econômica. Acompanhamos o descontrole das contas públicas e defendemos a reforma administrativa, um projeto indispensável diante desse cenário de equilíbrio fiscal. Seguimos atuantes na defesa de políticas públicas para limitar o gasto público desenfreado e para elevar a eficiência da nossa economia, medidas que contribuam com o desenvolvimento do nosso Estado e país. Precisamos retomar a ideia de disciplina fiscal de modo urgente. Estamos trilhando um caminho perigoso que pode nos levar por uma crise grave logo à frente. É nosso papel como entidade representativa bater repetidamente nesta tecla, como fizemos ao longo deste ano e como continuaremos fazendo. É um alerta para nossas empresas e para a sociedade em geral, a respeito do foco que devemos ter nesta pausa no debate eleitoral do ano que vem. Não nos deixemos iludir por candidatos populistas
que vende ilusões e soluções fáceis, imediatistas, à custa do nosso futuro. Candidatos que se mostram irresponsáveis por suar o dinheiro do contribuinte não podem ser eleitos. Continuaremos buscando a redução da carga tributária e a simplificação tributária para impulsionar a competitividade das empresas e fomentar o crescimento econômico, aliviando o peso sobre os empreendedores. No âmbito trabalhista, destacamos a importância da liberdade econômica e relações trabalhistas flexíveis, pautadas nas negociações coletivas para permitir um mercado dinâmico e geração de novas oportunidades de emprego. Tivemos vitórias importantes neste ano que passou, como a aprovação do Conselho Estadual de Combate à Informalidade e a sanção da lei que institui o Dia S em todo o Estado, reconhecendo o impacto social, educacional e cultural do SESC e do SENAC na vida dos gaúchos. Também celebramos 80 anos da FEComércio, como já foi dito. Lançamos um livro que registra essa trajetória e realizamos a primeira edição do prêmio Sistema FEComércio, SESC, SENAC e IFEP de jornalismo, que reconheceu e valorizou a importância do jornalismo para a sociedade e o seu papel essencial na construção de uma visão mais ampla e profunda sobre o Rio Grande do Sul e o Brasil. Reativamos o Instituto FEComércio de Pesquisa, o IFEP, para contribuir ainda mais, fornecendo dados e análises para subsidiar as empresas do setor terciário e, consequentemente, apoiar o desenvolvimento do nosso Estado. No âmbito social, investimos fortemente em educação. Quero que essa seja, eu penso ser essa minha marca. Ampliando os serviços dos nossos braços sociais, SESC e SENAC em cada canto desse Rio Grande do Sul. Vivemos um período de muitas conexões e estudo, especialmente para lidar com diversas mudanças, como a reforma tributária, sempre com o olhar voltado para preparar as empresas para os desafios que virão. E vamos fechar este ano com mais uma novidade. É com grande satisfação e entusiasmo que anunciamos o lançamento do Observatório do Comércio, uma plataforma de dados e indicadores para colaborar com as tomadas de decisões mais assertivas e com o fortalecimento da nossa economia. A plataforma do laboratório, do Observatório do Comércio, estará disponível, aberta em nosso site, e ainda terá um espaço físico no Lab, aqui no nosso segundo andar, que permitirá uma verdadeira imersão nas informações sobre a atividade empresarial no Rio Grande do Sul. É mais uma ferramenta que disponibilizamos aos empresários do nosso setor para enriquecer as suas estratégias e facilitar a gestão dos seus negócios. Essas são as minhas palavras. Espero ter dado o recado que gostaria de dar aos senhores. E passo a palavra ao diretor executivo do IFEP, RS Lucas Quifino, que apresentará o observatório. E, na sequência, o nosso consultor econômico, Marcel Portugal, analisará o cenário econômico, fazendo um balanço do ano que passou e falando sobre as expectativas para 2026. Que em 2026 tenhamos novas conquistas e ainda mais desenvolvimento para o nosso Estado e no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença de todos, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, presidente Bom. Então, agora, como o presidente anunciou, nós ouviremos o gerente de Relações Governamentais da FEComércio e o diretor do Instituto FEComércio de Pesquisa, Lucas Esquifino, que vai nos apresentar esse novo produto, então, que é o Observatório do Comércio. Tá. Bom dia, né, ainda a todos. É um prazer a gente estar aqui, né, presidente, lançando esse produto, quando o presidente Bom nos deu a missão de fazer esse Observatório do Comércio aqui pelo IFEP. A gente tinha algumas premissas, né, e eu vou fazer uma apresentação aqui, eu até vou correr um risco. A gente optou por fazer ele
ao vivo, né? Eu vou mostrar como, assim como ele está no site da FEComércio, deve estar a partir de hoje, né? Então ele está aqui online, ele vai ter o espaço físico, né, que a gente convida todos para vocês visitarem hoje, aí, durante a nossa programação. E eu vou apresentar aqui, vou navegar um pouquinho por ele, dando alguns exemplos, né, de quais são as funcionalidades, o que ele pretende entregar, né? Ressaltando algumas dessas premissas, né? Então, uma das primeiras premissas que a gente tinha, né, presidente, e que era uma dor que a gente sente nós mesmos, né, os técnicos, próprios técnicos aqui da casa, quando vão trabalhar com dados e acessar dados, é a dispersão das bases de dados, né? Então, quando a gente quer olhar emprego, a gente vai lá no CAGED, né? Quando a gente quer olhar a movimentação de emprego, a gente vai no CAGED. Quando a gente quer olhar o estoque de emprego, no mais detalhe, tem que ser a RAIS, né? Ambos são do Ministério do Trabalho, mas são bases diferentes, né? Bom, mas quando a gente quer olhar o número de empresas, por exemplo, isso está numa outra base, lá tem o RAIS estabelecimentos, mas é um tipo de dado, e quando a gente quer olhar empresas, tem uma outra base da Receita Federal. Então, a primeira coisa que a gente queria fazer é integrar todos esses dados numa mesma plataforma, né? Então, vou dar aqui um exemplo, né? Digamos que eu seja aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, né? Ou de algum município, né? Então, aqui eu tenho na nossa primeira tela, eu consigo enxergar aqui com uma seleção do período que eu quiser, né? O número de empresas, o crescimento do número de empresas, o número de empregos, o crescimento do número de empregos e um dado de volume de vendas aí focado no nosso setor, né? no comércio de bens, serviços e turismo, né? E tudo isso, né, na mesma tela para os grandes setores da economia nesse primeiro painel aqui, né? E aí, quando eu falo de integração, né, não é uma integração apenas visual aqui, mas talvez uma das coisas que mais deu trabalho para a gente foi costurar todas essas bases de dados num mesmo esqueleto. Então, geralmente, quando eu estou procurando um dado sobre um determinado setor, né, eu vou navegar mesmo em plataformas que reúnem dados, né? Em geral, eu vou procurar o número de empresas num painel, e aí eu vou selecionar aquele setor. Aí, se eu quero ver o número de empregos daquele setor, eu vou para outro painel do número de empregos e vou selecionar aquele setor. Então, o que a gente procurou fazer aqui foi costurar todos esses dados, né, na medida da disponibilidade do dado. Então, por exemplo, os dados de emprego e de empresas a gente consegue ver por setor no detalhe, né? Então, por exemplo, digamos que eu seja aqui um secretário de desenvolvimento de um município do interior do estado que realizou uma determinada política de desenvolvimento para um determinado segmento, né, focada num determinado segmento. Então, ele vai poder ver esse painel aqui, que tem, como eu falei, empresas, empregos e vendas, né? Claro que vendas a gente não tem para todos os municípios do estado, mas ele vai selecionar uma vez aqui a atividade econômica, vai selecionar uma vez o seu município ou a sua região e vai ver esses dados integrados, né, costurados na mesma base. Então, acho que esse é um diferencial que o Observatório entrega, né, presidente? Quando a gente fala dessa costura, né, eu consigo comparar também, aí falando, por exemplo, seguindo na pauta política pública, né? Eu quero avaliar uma política pública, é muito importante eu avaliar o antes e o depois, então eu tenho aqui o filtro do período, né? Eu tenho uma linha do tempo para enxergar essas variáveis ao longo do tempo, mas sempre é muito importante, né? Muitas vezes a gente vê esse erro, um erro comum na avaliação de políticas públicas, é eu não comparar, né? Então eu fiz uma determinada intervenção lá na economia, eu analiso o antes e o depois, e eu digo que algo, por exemplo, gerou emprego, ou aumentou o número de empresas de um determinado segmento, né? Gerou desenvolvimento, aumentou as vendas. Mas eu não comparo isso com referenciais, né? Mas aumentou mais do que os outros, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, um mapa onde eu posso comparar aqui municípios do estado e, de novo, costurado em todas essas variáveis, né? Então, tenho aqui, por exemplo, o estoque de empregos ou o estoque de empresas, né, do estado, né? O mapa usa as cores ali para me ajudar com recursos visuais. Eu tenho aqui o ranking também e eu tenho a movimentação de empregos e movimentação de empresas. Então, por exemplo, se eu clicar aqui
vou começar a correr os riscos aqui, presidente, clicar ao vivo, né? Então, eu vou clicar aqui para ver qual é o município, né, que gerou mais emprego nos últimos, eu selecionei lá no período dos últimos 12 meses, né? Então, vê que pintou, eu estou aqui, eu tenho a quantidade de empregos, em quantidade de empregos foi Porto Alegre, né? E foi a região de Porto Alegre. É uma conclusão que em geral vai se repetir, porque Porto Alegre tem mais, né? Um município maior vai ter mais empregos. Mas eu poderia olhar em taxa de crescimento, por exemplo, né? Que eu tenho esse botãozinho aqui. O município que mais gerou emprego em taxa de crescimento, né, em termos proporcionais, nos últimos 12 meses foi Miraguaí, aqui no estado, né? Claro, tem um crescimento muito grande. O que aconteceu lá em Miraguaí a gente já foi investigar, né? Houve um fechamento de um frigorífico que passou por um incêndio, ficou muito tempo fechado e voltou a funcionar, então teve um choque positivo no emprego lá em Miraguaí. Eu poderia analisar isso também, né? Por exemplo, se eu quiser analisar o estoque de empregos por habitantes, né? Proporcional à população do estado, a população de cada município, né? Então eu vou ver lá, por exemplo, que Presidente Lucena, né, é o município que, no período mais recente, a gente está usando o dado aqui de outubro, né, é o município do estado que tem mais empregos formais em proporção à sua população. Eu posso ver isso também em percentual do PIB, né, e outras comparações aqui. Então aí eu acho que a gente pode destacar talvez uma segunda premissa